Bem-vindo ao canal Cinema em Resumo. Hoje iremos falar sobre o filme de ação e ficção científica chamado Duna, Parte 2. Duna, Parte 2, mergulha novamente no vasto e misterioso universo de Frank Herbert, levando o público de volta ao árido planeta Arrakis, onde a batalha pelo controle da especiaria melange continua. A história inicia exatamente onde o primeiro filme terminou. Paul Atreides e sua mãe, Lady Jessica, fugindo pelo deserto após a traição que levou à queda de sua casa. Eles buscam refúgio entre os Fremen, o povo nativo do deserto que vê Paul como uma figura messiânica. Esta segunda parte não só aprofunda os conflitos entre as grandes casas nobres e o Império, mas também explora os dilemas internos e espirituais de Paul, que se encontra em uma jornada cada vez mais complexa para abraçar seu destino. O filme é uma combinação de grandiosidade visual e profundidade emocional. Denis Villeneuve consegue transmitir não apenas as paisagens deslumbrantes de Arrakis, com suas vastas dunas e tempestades de areia, mas também as tensões internas que assolam Paul e os personagens ao seu redor. A história é, em essência, uma exploração do poder. Quem o possui, como é exercido e os sacrifícios necessários para mantê-lo. Logo no início do filme, vemos Paul cada vez mais atormentado por suas visões do futuro. Essas visões, que o acompanham desde a primeira parte, agora se tornam mais claras e mais sombrias. Paul vê um futuro em que ele lidera uma jihad em seu nome, uma guerra religiosa que se espalha por todo o universo, resultando em destruição em massa. Ele se vê à frente de legiões de Fremen, levando a morte e a devastação em vários planetas. Esse peso pressiona Paul profundamente, fazendo-o questionar seu papel e seu destino. Ele luta contra a aceitação do rótulo de Kwisatz Haderach, o Messias profetizado. Por outro lado, Paul sabe que precisa vingar seu pai, Duque Leto, e retomar o controle de Arrakis, agora nas mãos dos cruéis Harkonnen. A dualidade de Paul é um tema central. De um lado, ele é um jovem que ainda busca seu lugar no mundo. Do outro, ele é um líder destinado a mudar o destino do universo. Sua jornada não é apenas física, mas espiritual, uma busca por entender seu papel em um conflito muito maior do que ele próprio. O filme também aprofunda a relação de Paul com Shani. O que antes era uma figura distante em suas visões, agora se torna uma companheira vital. Shani representa o elo entre Paul e os Fremen, e seu relacionamento é uma fusão de amor, confiança e liderança. Shani é uma guerreira feroz, mas também uma guia espiritual para Paul, ajudando-o a entender os segredos do deserto e os mistérios de Arrakis. Enquanto Paul se adapta à vida entre os Fremen, o público é levado a conhecer mais profundamente a cultura, as tradições e os desafios desse povo. Liderados por Stilgar, os Fremen são uma sociedade resistente e orgulhosa, que há muito tempo suportam a opressão das forças externas que tentam explorar os recursos de seu planeta. O filme explora a profunda conexão espiritual dos Fremen com o deserto e com os vermes da areia. Esses vermes, que produzem a especiaria melange, são reverenciados como deuses, e montar um deles é considerado uma marca de respeito e liderança entre os Fremen. Paul, ao aprender a montar um verme da areia, não apenas ganha o respeito dos Fremen, mas também demonstra sua disposição para se tornar parte de sua cultura. Essa cena emblemática é um ponto de virada, tanto para Paul quanto para o enredo. Ao dominar essa habilidade, Paul não é mais um forasteiro, mas sim um líder em potencial, digno de guiar os Fremen em sua revolta contra os Harkonnen. Lady Jessica, por sua vez, continua a exercer grande influência sobre Paul e a trama como um todo. Sendo uma Bene Gesserit, Jessica é uma das mulheres mais poderosas do universo, capaz de manipular a mente e o corpo a um nível quase sobrenatural. Sua lealdade a Paul e sua determinação em vê-lo cumprir seu destino são inabaláveis. Mas Jessica também enfrenta seus próprios conflitos internos, especialmente ao testemunhar a transformação de seu filho de jovem inocente a um líder messiânico. A ameaça representada pelos Harkonnen continua a ser uma das principais forças motrizes da trama.
O Barão Vladimir Harkonnen permanece como o vilão grotesco e maquiavélico que vimos no primeiro filme, manipulando as forças imperiais para manter seu controle sobre Arrakis e sua riqueza de especiaria. O sobrinho do Barão, Glossu Raban, Dave Bautista, conhecido como a Besta, assume o comando em Arrakis, governando com brutalidade e terror. Raban é um vilão implacável, que vê os Fremen como pouco mais do que insetos a serem esmagados sob seu domínio. Desejo e humilhação. Fácil. No entanto, as tensões não se limitam ao conflito entre Atreides e Harkonnen. O Imperador Shaddam IV, embora ainda uma presença invisível em grande parte do filme, começa a influenciar mais diretamente os eventos em Arrakis. O Imperador teme o poder crescente de Poe e dos Fremen, e a chegada das tropas Sardaukar, suas tropas de elite, coloca ainda mais pressão sobre Poe e sua resistência. A presença dos Sardaukar amplia a escala do conflito, levando a cenas de batalha visualmente impressionantes, onde as táticas de guerrilha dos Fremen enfrentam o poder militar esmagador do Império. O papel das Bene Gesserit é ainda mais aprofundado em Duna Parte 2. A Ordem continua a manipular os eventos de fundo com seus esquemas de linhagens genéticas e profecias. Poe é o resultado de séculos de manipulação genética das Bene Gesserit, e sua mãe, Lady Jessica, enfrenta repercussões dentro da Ordem por ter desobedecido às instruções de gerar uma filha em vez de um filho. A figura de Gaius Helen Morhian, a Reverenda Madre, reaparece representando a fria e calculista Ordem das Bene Gesserit, sempre tentando controlar o destino de Poe e moldá-lo para seus próprios fins. O conceito do Kwisatz Haderach, um ser com a capacidade de ver o futuro e o passado, em todas as linhas temporais, torna-se mais evidente. Poe se aproxima cada vez mais de seu potencial, mas a responsabilidade e o peso desse poder o atormentam. Ele começa a perceber que a habilidade de ver o futuro pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Poe luta para encontrar um equilíbrio entre seu papel como salvador e o temor de se tornar um ditador sanguinário. A narrativa culmina em uma grande batalha entre os Fremen e as forças Harkonnen, auxiliadas pelos Sardaukar. Esta sequência de ação é grandiosa e cheia de tensão, com Poe liderando os Fremen em um ataque ousado. As forças Harkonnen, surpreendidas pela eficácia dos Fremen no deserto, começam a perder terreno. Poe finalmente confronta Raban em um duelo mortal, e a vitória dos Fremen é garantida com a libertação de Arrakis. Porém, essa vitória vem com um custo. Poe, ao aceitar seu destino como Kwisatz Haderach, sabe que a guerra que lidera pode ser apenas o começo de uma campanha interplanetária devastadora. O filme termina com Poe à beira de uma escolha difícil: continuar sua luta pela liberdade dos Fremen, ou abraçar completamente seu papel como líder de uma jihad que ele tanto teme. Duna, Parte 2, é tanto um espetáculo visual, quanto uma exploração filosófica profunda sobre o poder, o destino e as escolhas que moldam o futuro. Paul Atreides, agora mais do que nunca, está ciente das repercussões de suas ações. A vitória sobre os Harkonnen marca o início de uma nova era para Arrakis, mas a verdadeira batalha, interna e externa, está apenas começando. O filme não apenas encerra essa fase da jornada de Poe, mas prepara o terreno para a sequência inevitável, onde Poe terá que enfrentar as consequências de seu papel como o Kwisatz Haderach e o impacto de suas decisões sobre toda a galáxia.